E aí, tudo bem? Olha, e se a gente pensasse em riqueza não como algo que se guarda, mas como um fluxo, uma energia que circula? Pois é essa a ideia central por trás dos princípios do Dr. Lair Ribeiro que a gente vai desvendar hoje. É uma visão que pode, de verdade, transformar a forma como encaramos a prosperidade e a realização dos nossos sonhos. Bom, para começar, o Dr. Lair Ribeiro joga uma pergunta que é, assim, a base de tudo. O que a gente realmente quer da vida? Parece simples, né? Mas a resposta para essa pergunta é o que vai definir todo o nosso caminho, porque ela nos coloca numa encruzilhada, com duas direções bem diferentes. E esses caminhos são esses aqui, olha só. De um lado tem a tal da segurança, sabe? O emprego fixo, a estabilidade, que muitas vezes, sem a gente perceber, vira dependência e estagnação. Do outro lado está a liberdade, que significa sim mais oportunidades, mas também exige jogo de cintura, adaptação. A grande sacada do Lair Ribeiro é justamente essa. No mundo de hoje, que não para de mudar, a verdadeira segurança não está em ficar parado. Está na nossa capacidade de se mover junto com as mudanças. Ou seja, a segurança está na liberdade. Então, ao escolher esse caminho da liberdade, a gente entra num conceito que é, olha, fundamental. Vamos entender agora o que faz a riqueza acontecer de verdade. É um sistema universal que o Dr. Lair chama de roda da abundância. E a ideia é de uma simplicidade que chega a ser genial. Pensa assim, prosperidade não é um cofre que a gente enche e tranca. É mais como um rio, sabe? Um rio que está sempre fluindo. É um ciclo constante de dar e receber. E a regra do jogo é muito clara. Para receber, para essa roda girar a nosso favor, primeiro a gente precisa dar. A gente precisa colocar algo nesse fluxo. Essa imagem ilustra isso perfeitamente. O verdadeiro segredo da riqueza não é sobre o quanto se acumula, o quanto se tem guardado, mas sim sobre participar desse fluxo. É sobre entrar nessa correnteza universal, contribuir com o que a gente tem de melhor e, naturalmente, como consequência, receber de volta. É um sistema vivo, dinâmico, totalmente o oposto de um cofre parado e empoeirado. Tá, mas aí vem aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Se esse sistema existe, se ele é universal e está aí para todo mundo, por que então nem todo mundo é rico? Por que tanta gente luta com a falta de dinheiro? A resposta, e aqui a coisa fica interessante, não está na economia, não está no governo. Segundo Lair Ribeiro, a resposta está dentro da gente. E é aqui que o mergulho fica mais fundo. A gente vai falar sobre como desbloquear essa riqueza. Porque as maiores barreiras, os maiores muros que nos separam da prosperidade, eles não são externos, são obstáculos internos, são bloqueios emocionais que literalmente travam a nossa roda da abundância pessoal. E um exemplo muito forte disso é o que ele chama de síndrome da dependência. Olha que profundo isso. É quando lá no nosso inconsciente a gente usa a falta de dinheiro para preencher um vazio emocional. A pessoa não prospera porque, no fundo, ser dependente financeiramente garante que ela receba atenção, cuidado, afeto de alguém. O problema com dinheiro, nesse caso, é só um sintoma, sabe? A causa real é um nó emocional que está lá dentro. Então, o caminho para a liberdade financeira é, na verdade, um caminho para dentro da gente. Para fazer essa roda girar, o trabalho é fortalecer a autoestima, acreditar na nossa própria capacidade e, o que é fundamental, confiar que o universo funciona nessa base de troca, de fluxo. É sobre parar de buscar confiança fora e começar a construir ela aqui dentro. Ok, então com a mentalidade ajustada, com os bloqueios sendo trabalhados, a gente precisa de um guia prático, né? Um passo a passo. E é exatamente isso que o Dr. Lair Ribeiro nos dá com as 4 leis da riqueza. Agora a gente vai para o lado prático da jornada. E a estrutura é super lógica, uma coisa leva a outra. Primeiro, óbvio, tem que ganhar, gerar valor. Depois, gastar, mas com inteligência, né? Não é sair torrando tudo. O terceiro passo é economizar, ou seja, criar uma reserva, um alicerce. E por último, o passo que muda o jogo de verdade, investir. É aqui que o dinheiro para de ser só um papel e começa a trabalhar para a gente. É um ciclo que se retroalimenta. E por trás de todas essas leis tem uma filosofia, que é a espinha dorsal de tudo. A ordem correta das coisas é, primeiro ser, depois fazer, para só então ter. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem a gente é por dentro, a nossa mentalidade, o nosso ser, isso define o que a gente faz, as nossas ações. E são essas ações que vão gerar o ter, os resultados materiais. Tentar inverter essa ordem,
querer ter antes de ser a pessoa que merece ter, bom, isso é a receita certa para a frustração. E no fim das contas, tudo isso se amarra numa única coisa, que é o ponto mais crucial de todos, a ação. Agora, o papo é sobre o poder que está nas nossas mãos. É sobre pegar tudo isso e transformar em atitude, em mudança real. E essa frase do Dr. Lair Ribeiro, nossa, ela resume tudo. O que você faz, faz a diferença. É simples e direto. Cada pequena ação, cada decisão que a gente toma no dia a dia, se estiver alinhada com esse ser próspero, é o que vai fazer a roda girar. A grande virada de chave não está em só entender os conceitos, mas em colocar a mão na massa. E a gente encerra com essa provocação, porque a ideia aqui não é só absorver informação, é gerar transformação. Depois de tudo isso que a gente conversou, a diferença entre segurança e liberdade, o fluxo do dar e receber, os bloqueios internos, as 4 leis, a pergunta que realmente importa é: qual vai ser o primeiro passo? O que dá para fazer hoje para começar a girar essa roda?